Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Vila Tele Brasília. Hoje nós vamos continuar estudando o livro do Reverendo Sean Lucas, o Cristão Presbiteriano, e vamos ter a nossa ênfase ainda no capítulo 4. Essa é a segunda parte desse capítulo que vai ser tratada hoje. O que afinal é a igreja? Para que você tenha um melhor aproveitamento da lição de hoje, é muito importante que você tenha estudado também a primeira parte dessa lição, quando o nosso diácono João Paulo ele tratou sobre as marcas da verdadeira igreja, baseado também no encaminhamento dado pelo capítulo 4 do livro Cristão Presbiteriano. Essas aulas elas se complementam e tentam nos mostrar e tentaremos mostrar através delas quais são os importantes conhecimentos, a importância da igreja para as nossas vidas e como nós podemos nos relacionar com esta igreja. Participe dessas aulas, seja muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe. É óbvio que muitos de nós não podem compreender que a igreja é apenas aquela localidade em que eu vou nos nossos domingos. Talvez essa seja a nossa primeira imagem, a primeira visão, mas ela não pode ser a única. Nós observamos aqui que a nossa igreja está situada em uma parte do bairro da Vila Tele Brasília. Temos uma localidade, temos um endereço. Essa igreja é para nós um importante referencial, porque é lá que nos congregamos, é lá que nós vamos buscar a presença do Senhor, é lá que nós somos abençoados por Deus. Mas não se trata apenas de uma localidade que é reconhecida por nós que frequentamos este lugar. Ela é uma localidade ou é uma instituição que também é reconhecida por aqueles que passam por ali, que são transeuntes ali. Lá há uma marca, há um registro histórico da presença do presbiterianismo ali. Há um símbolo que em sua placa, em sua identificação, que mostra a realidade de que essa igreja está ali. Ela é uma organização social que responde às necessidades daquela comunidade, não apenas no aspecto de sua presença espiritual, mas passa também a se envolver com todas as necessidades daquela comunidade, oferecendo aquilo que nós cristãos podemos oferecer ali. É fato que a organização e a atuação de uma igreja local, ela é diversas vezes impactada também pela ordem social e econômica do local onde ela está inserida. E não somente dessa localidade, mas dentro de um contexto mais amplo, da sua cidade, do seu estado, do país e do mundo. De forma que, ao longo da história, nós podemos distinguir diversos movimentos de adaptação da igreja, fossem eles sobre o aspecto doutrinário ou sobre a forma de apresentação da doutrina. Houve momentos, no início da igreja, onde a apresentação da doutrina cristã, a apologética, era extremamente necessária para que a igreja pudesse ser avaliada pela sociedade, reconhecida pela sociedade. Houve outros tempos em que a igreja preferiu o ascetismo monástico e que se reclui a um clero, e que isso pode não ser muito salutar ou importante, ou fica devendo alguma importância à sociedade, mas ao seu espaço na história. Posteriormente, podemos ver movimentos ainda mais amplos, onde a igreja ela passa por uma reforma interna, cujos seus impactos são amplamente sentidos na sociedade em diversos aspectos da ciência, da política, da educação. E a igreja depois, em um outro momento, ela se torna confessional, ela passa a ter as suas missões. Vemos movimentos internos dentro dessa igreja reformada, como o puritanismo. Sofremos, alguns anos depois, com o liberalismo, há ainda a teologia da libertação, há o ecumenismo, o pentecostalismo, e ainda tem os neossincretismos, retornando a princípios que já foram abandonados desde a reforma, ao neopentecostalismo, ao neoliberalismo, ao neopuritanismo, entre muitas outras questões
que afloram na sociedade e que, na verdade, são respostas da igreja ao ambiente social, à ordem social, à ordem econômica em que ela atravessa. Cada movimento representa uma resposta ao seu tempo, seja num tempo de perseguição, seja num tempo de guerra, seja num tempo de paz, seja num tempo de modernidade. Algumas dessas linhas são corretas, outras não. E como fazemos o julgamento dessas coisas? Não podemos dizer que existe uma pós-igreja, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja não cessa porque ela é uma instituição criada por Deus. Há algumas marcas que são, no entanto, distintivas e que nos permitem exatamente distinguir o caráter da organização eclesiástica e julgar esses movimentos à luz dos ensinos bíblicos que fundamentam a própria existência da igreja e que respondem para nós o que é ser igreja, que definem para nós o que é ser uma igreja sobre o ponto de vista bíblico, segundo o coração de Deus. No nosso livro base, o reverendo Sean Lucas ele faz uma análise dos últimos 30 ou 40 anos dos impactos da sociedade sobre a vida da igreja, sobre a definição daquilo que é a igreja, de problemas que a igreja passa a enfrentar e dificuldades na sua identificação, em especial igrejas como a nossa, que são igrejas confessionais, são denominações que possuem um conjunto doutrinário escrito, conhecido, uma instituição presente na sociedade e participante. Ele cita, por exemplo, a geração do pós-guerra, os baby boomers, que é uma geração que trouxe grandes desafios para a sociedade de uma forma geral. Primeiro porque era uma geração que tem por característica a rebelião contra instituições tradicionais. Não falamos apenas de igreja, falamos de partidos políticos, falamos de grandes sociedades de conhecimento, mas talvez a maior influência tenha sido exatamente sobre as escolhas. Uma geração que agora é livre para realizar as suas próprias escolhas, escolhas distintas dos seus ascendentes, dos seus pais, não precisam mais seguir as profissões de seus pais, os ofícios de seus pais. Uma geração agora que tem uma gama enorme de áreas de conhecimento para que possam fazer as suas escolhas, desenvolver suas atividades. E há aqui também uma perspectiva de maximização da liberdade. Isso foi muito bem observado em um dos movimentos que marcaram os anos 60 e 70. Por exemplo, o movimento hippie, que falava exatamente dessa maximização da liberdade. E não apenas nesse grupo, tivemos os punks dos anos 80 e assim por diante. É muito presente nessa geração pós-guerra essa característica de rebelião contra aquilo que é a instituição tradicional, aquilo que ela pode representar, ou na visão deles, aquilo que ela representa no cerceamento, na coerção às liberdades. Essa geração também, e mais agora recentemente, especificamente depois dos anos 90, vemos ele faz a análise de uma geração que ele chama de pós-denominacional, ou propõe uma ideia semelhante a isso. Há aqui uma verdadeira sangria de denominações. Temos que lembrar que após os anos 60 houve um crescimento enorme de igrejas chamadas neopentecostais. Tais igrejas estavam associadas à visão profética de um pastor ou de algum segmento de indivíduos que contrastam com valores denominacionais conhecidos. Há uma verdadeira sangria das denominações, porque muitos membros de igrejas históricas se afastam de suas igrejas, de suas denominações e se vinculam a esses grupos. Há ainda um grande problema que surge a partir dos anos 80, com o avanço desse tipo de igrejas, dessas não denominações, dessas igrejas neopentecostais e desses movimentos por cima das mídias,
especialmente nos anos 80 sobre a televisão, mas ao torno dos anos 2000 temos aí a internet e visões diferentes, como igrejas que não são igrejas, que são movimentos, que são espaços de convivência, que são missões, que são células, mas que não se definem como igreja e que não possuem um conjunto doutrinário esclarecido, demonstrável, ou pelo menos não se propõe a algo desse tipo. É isso que nós chamamos dessas novas formas de organização eclesiástica e que diferem bastante dos princípios de uma igreja primitiva, que valorizam muito mais o sentimentalismo ou as relações pessoais que são estabelecidas da igreja, muito mais do que a vida piedosa e aquilo que a Bíblia orienta para a vida da igreja, para o trabalho da igreja, para os relacionamentos reais da igreja de Senhor Jesus Cristo. O livro base de nosso estudo traz a ideia de uma geração pós-igreja. Não é uma pós-igreja de fato, é apenas uma aparência, porque é uma geração, falamos de indivíduos, de uma geração de pessoas que não reconhece mais os valores denominacionais. Podemos chamar de pós-denominacionais ou pós-igreja, porque já observa-se muito claramente, em especial a partir dos anos 2000, uma evasão eclesiástica com uma despreocupação com a frequência à igreja, a frequência às programações, às atividades, aos cultos, às responsabilidades naturais dessa instituição. Percebe-se também a individualização da espiritualidade, como se essa individualidade possa ser buscada de forma solitária ou numa autorreflexão a respeito da Bíblia, sem o envolvimento da igreja, do corpo de Cristo, como se isso fosse de alguma forma possível e vantajoso, haja vista as complicações que envolvem os relacionamentos da igreja e os relacionamentos das pessoas que convivem na igreja local. Há também a percepção própria do alcance da transcendência divina para além da instituição, como se Deus não estivesse ou pudesse ser encontrado em outros caminhos que não naquele que foi estabelecido por Cristo por meio da igreja, como se ela pudesse estar nos meus relacionamentos pessoais externos, mesmo que com outros cristãos, em outros ambientes fora dessa igreja. Há um reconhecimento por muitas dessas pessoas de que a igreja é uma instituição muito cara. Ela depende de um templo, ela depende de recursos, ela depende de uma estrutura física necessária para o seu funcionamento, que a torna cara, que a torna complicada, não somente por causa das suas complicações burocráticas e ritualísticas, mas principalmente pelas confusões provocadas em sua administração. E muitos pensam que essa igreja também é desnecessária. E muitos pensam isso também porque pensam que a igreja deveria agir de forma a prestar uma maior assistência social ou um maior serviço às necessidades comuns da comunidade e não reconhecem de fato o papel principal da igreja na evangelização. Há também uma percepção de novas formas de espiritualidade. Há aqui a percepção do culto a Deus na experimentação da natureza. E não podemos pensar apenas no mundo natural. No mundo natural seria como se as pessoas viessem a ter uma atitude contemplativa e ao terminar essa contemplação daquilo que é belo, daquilo que é bonito na natureza, promovem suas orações, reconhecem a presença de Deus, mas Deus ele não está na criação, ele é o criador dessas coisas. De fato, a atitude contemplativa deve me levar a louvar e adorar, mas não a reconhecer Deus ali. Pior ainda é quando essa atitude contemplativa se dá para valores que sequer podem ser considerados como valores cristãos, que correspondem a uma vida de piedade ou ao resultado de uma vida cristã autêntica. Por exemplo, quando se reconhece apenas nos valores comerciais, apenas
prosperidade financeira ou na prosperidade profissional o resultado de uma vida espiritual, ou como se isso fosse o sinal de uma vida espiritual sadia. Isso tudo envolve essa experimentação da natureza como parte do culto a Deus, e de fato isso distingue-se muito daquilo que é proposto na vida da igreja. Muitos cristãos pensam também que Deus pode ser encontrado no relacionamento da minha família. Ao perceber a importância da família, e de fato ela é, como o ente da criação dedicado a cada um de nós, instituído por Deus, podem pensar que o descanso familiar, que essa família é uma forma de espiritualidade semelhante àquilo que é a igreja. A família, ela é parte dessa igreja, ela é a célula fundamental da igreja, mas ela não é a principal e única forma de espiritualidade na expressão da igreja. Nem tampouco a igreja pode ser considerada como uma casa de caridade, como se simplesmente por atender às necessidades dos pobres, às necessidades básicas dos indivíduos, ela está cumprindo com o mandato divino. De fato, a caridade ela é um mandato divino. Há uma recomendação clara do Senhor Jesus para que façamos o bem àqueles que estão necessitados, mas a espiritualidade ela não é resumida ou simplesmente esclarecida em nossas vidas por meio dessa ação de caridade, de misericórdia. As novas formas de espiritualidade muitas vezes podem confundir-se com os principais elementos e a importância da igreja. Há aqui uma importante anotação a respeito do nosso tempo. O ano de 2020 é um ano pequeno, né? Um único ano, ele é pouco em termos de uma história, né? Na história do mundo, dentro de um século, dentro de um milênio, mas o ano de 2020 ele é de fato muito marcante para a definição daquilo que é a igreja. A pandemia ela tem demonstrado ou tem reforçado a importância do ensino e do caráter das igrejas que são estabilizadas sobre uma marca denominacional para a união do povo de Deus. Observa-se que muitas igrejas para as quais houve essa evasão eclesiástica, os desigrejados principalmente, observa-se que há um certo sentimento de não pertencimento. E muitos hoje estão buscando esse pertencimento, estão se retornando para a igreja. Muitos cristãos, embora disponham de uma oportunidade enorme por meio das mídias eletrônicas de conhecer novos discursos, novas formas de mensagem, eles de fato estão se voltando para as igrejas locais em busca de segurança, de companhia, no meio do sofrimento, de paz real, de pastoreio, para que sejam atendidas as suas necessidades espirituais. A igreja ela tem mantido, pelo menos as igrejas históricas, elas têm mantido a oportunidade de prestar uma assistência eclesiástica real, e observa-se que no ano de 2020 pode talvez ser um grande marco para o reforço dessa identidade denominacional, o reforço daquilo que nós chamamos de igreja local. É aqui que se ressalta uma das principais características da igreja. A igreja não é apenas uma instituição estabelecida no local para realizar atividades que são úteis e necessárias à sociedade. Ela é muito mais do que isso. Efésios, no capítulo 4, nos versos 11 a 13, diz que a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Nesses versículos, há algumas importantes informações, como, por exemplo, que o desempenho das atividades e dos ministérios eclesiásticos, a execução das tarefas desses diversos ministérios que são citados por Paulo, eles visam a construção de um corpo, a construção de uma unidade. E não é um corpo qualquer, é de fato aquilo que ele chama de corpo de Cristo. Ele deu essa capacidade ou essas tarefas àqueles que ele constituiu como líderes da igreja,
que Cristo constituiu como líderes da igreja, desde apóstolos até os profetas, evangelistas, pastores, doutores, todos eles e cada um deles com sua função específica. Esse conjunto de pessoas, ou esse conjunto de ministérios que compõem a vida de uma igreja, podemos entender que são os mistérios e os oráculos e as ordenanças de Deus que são transmitidas por meio desses ministérios para a congregação dos santos nesta vida até o fim do mundo. Isso é reconhecido pela Confissão de Fé de Westminster, na referência que vimos aí na seção 25, no parágrafo 3º. É o conhecimento desses mistérios, desses oráculos divinos que são transmitidos por meio dos ministérios da igreja, que nos levam também à compreensão de que aquilo que Deus quer nos ensinar com finalidade da nossa salvação, aquilo que Deus quer nos ensinar com a finalidade de constituirmos e de nos desenvolvermos nesse corpo de Cristo, nos é transmitida dentro da igreja. Dessa forma, não há ministérios, não há tarefas fora desse ambiente eclesiástico que possam de fato nos ensinar a sã doutrina, a boa doutrina. O fato é que fora da igreja não há possibilidades ordinárias de salvação. Isso significa para nós que não pode ser por méritos, não pode ser por ações de caridade, não pode ser pela contemplação da natureza, não pode ser por qualquer outro meio que nós vamos ter o conhecimento de Deus que pode nos garantir a salvação, mas tão somente por aquilo que nos é ensinado pela igreja. Não há possibilidades ordinárias de salvação fora da igreja. Mas de que igreja nós estamos de fato falando? Nós vamos entrar em alguns aspectos a respeito da definição da igreja e podemos, por exemplo, entender que a igreja ela se define por parte de sua localização. A primeira localização de uma igreja se dá exatamente no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente familiar. O reverendo Luiz Fernando dos Santos, ele comenta que a família, em seu ministério real dado por Deus, ela deve ser a defensora da vida, do nascimento à morte, assegurando a plena dignidade da pessoa humana. Ela é o santuário natural da vida e executa esse papel prestando um serviço à sacralidade da vida humana. De fato, a sacralidade da vida humana e a importância que temos enquanto indivíduo, nós só podemos aprender dentro do ambiente familiar. Pessoas bem educadas serão bons cidadãos, serão pessoas de bem, pessoas que são orientadas sobre os princípios cristãos, serão cristãos autênticos, verdadeiros, capazes de levar a vida religiosa de uma forma plena, dentro de exercícios piedosos que começam no lar, como por exemplo no culto doméstico ou em suas devocionais familiares. Essa célula doméstica da igreja, ela se amplia para a sua ideia comunitária, ela faz parte de sua localidade, do seu bairro, de sua rua, de sua cidade. É a igreja que está militante dentro daquela sociedade para levar o serviço eclesiástico àqueles dos quais tem necessidade. Normalmente essas igrejas, junto com as famílias, elas podem se ampliar dentro de uma localização regional ou nacional. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana está instalada no Brasil desde 1859 e isso é resultado, e hoje o que vemos hoje é a ampliação dessas igrejas comunitárias para atender a necessidades que são muito maiores do que a própria cidade, mas como, por exemplo, para colaborar na estruturação, na formação de uma identidade nacional. Então, a igreja ela não possui limites estáticos, ela vai desde a família, passando pelas cidades e alcança regiões ainda maiores. Aí podemos então entender o espaço geográfico de localização da igreja. Há algumas outras referências sobre as quais a igreja ela pode ser de alguma forma reconhecida. Primeiro, a igreja está relacionada à pessoa de Cristo. Ela é a igreja de Cristo, fundada sobre os seus valores, sobre os seus princípios, sobre sua obra.
As boas novas do Evangelho, elas apontam ao fim da história humana como nós a conhecemos, e a igreja é um instrumento que anuncia as boas novas e que anunciam o retorno breve do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela não apenas está anunciando isso, como ela também está esperando o retorno de Cristo para que ela seja de fato exaltado. O reino de Deus, ele não está necessariamente ligado ao avanço de entidades geopolíticas e nem por elas está de alguma forma limitado, de forma que não existem ideais como estados nacionais cristãos, santos ou separados. Essa é uma condição exclusiva do povo de Deus e é hoje limitada à igreja, que é então reconhecida como a noiva de Cristo, aquela que está estabelecendo um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Cristo. Ela está também ligada à obra do Espírito Santo, que leva o ser humano a um relacionamento correto com Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E de fato, nascemos de novo para sermos parte da família de Deus. Aqueles que se aproximam do caráter divino, que pensam da forma como Deus deseja para a sua igreja, para a vida humana. Então, essas são algumas outras anotações que podemos avaliar sobre a natureza da igreja ou sobre a identificação da igreja. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo que aguarda o retorno de seu Senhor para se formar, então, ou se completar a família de Deus. E essa identificação da igreja podemos chamar de o caráter orgânico do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 27, temos uma referência a respeito do corpo de Cristo. Ele diz assim, ora, vós sois, Paulo falando aos Coríntios, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um de seus membros. Esse é um dos principais elementos que mostram o caráter orgânico da igreja, de forma que nós, enquanto indivíduos, não podemos ser reconhecidos como igreja se não estivermos ligados a esse grande corpo, dos quais cada um de nós é parte integrante e importante dele. Outra referência que nós lemos desse caráter orgânico é a ideia da noiva de Jesus Cristo. Efésios 5, 25 a 27, Paulo faz uma analogia entre a família e a igreja, como muitas outras que ele cita, mas essa especificamente diz assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A igreja, ela é amada de Jesus Cristo. Ele se entregou por ela, com o objetivo de santificá-la, purificando-a de alguma forma pelo batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa. Ou seja, a igreja ela é aperfeiçoada por Cristo para Ele próprio, para que ela seja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito semelhante, santa e irrepreensível. Outra característica orgânica da igreja é que nós somos parte de um rebanho. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 2, diz assim, velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Uma palavra liderança de que o rebanho da igreja, ele é de Deus. Não há elementos próprios desse rebanho. Casa é outra característica orgânica. 1 Timóteo 3,5 diz que, todavia, se eu tardar, quero que saibais como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Paulo, falando então a Timóteo, lembra que a igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Embora a referência seja para chamar a atenção de Timóteo à natureza da igreja e a sua responsabilidade sobre a igreja, Paulo também acaba por mostrar à igreja quão importante é a sua tarefa como coluna e sustentáculo da verdade. Dessa forma, a igreja ela não pode estar de qualquer forma dissociada da vontade do Deus vivo, das características do Deus vivo, dos ensinos do Deus vivo. Ela é a casa de Deus e isso é algo muito
importante para que nós venhamos a observar enquanto igreja. Além da característica orgânica, nós temos que observar as convicções trinitárias. A igreja pode ser definida a partir de suas convicções trinitárias. Nós somos um povo do Deus Trino. E isso é o efeito do caráter espiritual da igreja. Então, essas convicções trinitárias são, por exemplo, a ideia de que nós somos o povo de Deus, escolhidos e separados por Ele próprio. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, um sacerdócio régio, real, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz, à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais seu povo, mas que agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, lembrando a profecia de Oséias, mas agora alcançaste misericórdia. Esta é a condição do povo de Deus. Um povo que foi alcançado pela misericórdia. Um povo que foi alcançado com o objetivo de publicar, de demonstrar, de mostrar para o mundo as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos o povo de Deus, escolhidos e separados, que tem um propósito e uma missão. Essa é uma das primeiras convicções trinitárias que nós temos que ter a respeito da natureza da igreja. A igreja, ela também é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo do qual ele é como a alma da igreja. Somos uma unidade dentro de uma diversidade. Somos uma união de crentes com características distintas, com histórias distintas, com valores distintos, mas que temos uma só alma no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 12, diz: porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós para formar um só corpo. Judeus e gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. A igreja é o receptáculo, o complemento, como se Cristo só fosse completo por meio da união com a igreja. Ele é aquele que também enche, ou que também completa a própria igreja. Essa união é algo fantástico e maravilhoso para nós. E essa união, ela é firmada na comunhão com o Espírito. Para compreendermos o que é a igreja, é necessário observar as convicções chamadas de evangélicas. Nós já vimos isso amplamente na última lição e eu recomendo que vocês voltem lá para observar o que se trata cada um dos termos que nós vamos discutir agora, que nós vamos comentar agora. Primeira igreja, ela é una. Na semana passada falamos uma com o Senhor, uma fé, um batismo. Essa união comum com Cristo. Cristo diz em sua oração sacerdotal que Ele nos deu glória à igreja para que esta igreja seja uma assim como Ele e o Pai são um. E é por meio dessa união com Cristo, nessa união em Jesus Cristo, é que a igreja também se une ao Pai. Ela tem um objetivo, ela é santa. Essa igreja ela é separada, ela é consagrada ao Senhor. Há uma vocação, uma missão, uma habilitação do Espírito Santo de Deus que torna a sua missão santificada. Ela é católica, um termo cunhado por Inácio de Antioquia, com o objetivo de distinguir a natureza da igreja, que não estaria limitada a uma região geográfica ou a indivíduos ligados a uma determinada nacionalidade. Essa igreja ela é então universal, falamos na semana passada, temporal, ilimitada, não aceptiva. Ela alcança o mundo. E ela é apostólica. Por meio da sucessão do ensino apostólico, ela é comunicativa, ela é missional. Essa igreja tem uma missão. Ela é comunicativa porque, como diz lá em 2 Timóteo, é necessário que nós
venhamos a transmitir e comunicar as virtudes de Deus. E ela é missional no ide do Senhor Jesus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai, fazei discípulos, ensine a doutrina. Essa é a missão da igreja, que não pode ser substituída, que não pode ser realizada se não for por meio ou com base no ensino dos apóstolos. Nenhuma autoridade pode ser dada por outro ensino que não aquele que nos foi ensinado por meio dos apóstolos. Também na última semana falamos sobre as marcas da verdadeira igreja com o diácono João Paulo. É importante voltar lá para discutir um pouco sobre isso, a correta exposição da Escritura, a administração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. A correta percepção dessas marcas distintivas da igreja nos permite compreender os limites de nossa união comum enquanto igreja, aquilo que devemos de fato fazer, e também nos permite identificarmos outras denominações. Calvino, em suas Institutas, diz: onde quer que vejamos pregada e ouvida a palavra de Deus, com pureza e administrados os sacramentos segundo a instituição de Cristo, não há de que se duvidar de que ali exista uma igreja. Uma importante característica distintiva da igreja, que nos permite entender o que é a igreja, é a nossa perspectiva da glorificação. É aquilo que de fato esperamos e daquilo que de fato vivemos. A igreja ela pode ser chamada, ou é chamada muitas vezes, de a igreja invisível, relacionada ao número total dos eleitos que já foram para o céu, dos que agora são crentes e dos que ainda serão reunidos em um só corpo por meio da evangelização e do cumprimento da missão da igreja. Essa igreja invisível, ela é chamada assim porque há um conhecimento exclusivo de Deus a respeito do todo da igreja, a respeito de quem são tais eleitos. Nós não conhecemos e não podemos distinguir os eleitos. Eles podem estar entre as melhores pessoas segundo o nosso julgamento e também entre as piores pessoas segundo o nosso julgamento, mas segundo o julgamento de Deus, eles serão todos alcançados para serem salvos. John Murray, teólogo do Seminário de Westminster, ele costuma criticar o termo invisível, alegando que esse termo tem a tendência de ficar carregado de equívocos inerentes ao conceito de igreja invisível e tende a apoiar abusos inerentes a essa compreensão. Isso porque o termo invisível, por se tratar de membros ou de cristãos cujo conhecimento é exclusivo de Deus e que caberá a serem alcançados segundo a eleição divina e presciência divina, muitos podem achar que não importa que tipo de vida levem, se forem eleitos serão salvos. Não se trata desse tipo de prevaricação, de prepotência e de abuso. Ao contrário, aqueles que forem alcançados pelo Evangelho de Cristo, se eleitos por Deus, eles serão ávidos e habilitados pelo Espírito Santo para uma vida em conformidade com a vontade de Deus. E nós não sabemos quais são os critérios da eleição divina, mas nós sabemos que Ele o faz. E Ele o faz para a nossa salvação e somos salvos para que possamos realizar as boas obras que podemos fazê-las por meio de Cristo Jesus. Há um outro contexto do reconhecimento da igreja, que é a igreja visível, encerrada no conjunto de crentes que professam a verdadeira religião e nos seus filhos. Essa igreja ela é universal, porque alcança também um conjunto de crentes que não estão limitados a uma região geográfica, e ela, no entanto, ela é temporal, porque ela diz respeito à igreja que hoje está militando, que está presente na sociedade, pregando o evangelho, evangelizando, batizando, discipulando. A igreja visível, ela é uma sociedade composta de todos quantos em todos os tempos e lugares do mundo professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Aí temos uma lembrança do batismo
familiar, tanto de adultos e dos filhos, como, por exemplo, na história de Lídia, como na história do carcereiro que prendeu Paulo e Silas, e que foram alcançados pelo Evangelho, que tiveram toda a sua família batizadas, e que a partir daquele momento se tornaram membros dessa igreja militante, dessa igreja visível. Nossa vida espiritual está protegida, preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. Essas referências são do Catecismo Maior, dos itens 62 e 63, e que nos mostram que, apesar de todas as dificuldades e de todas as condições que estão sendo impostas pelo mundo, a igreja ela irá prevalecer com essas características. E os membros da igreja serão preservados e protegidos, apesar das imposições do mundo, guardando os valores e princípios fundamentais da igreja. Quando nós pensamos na perspectiva de glorificação, que é uma característica distintiva da igreja, temos que lembrar daquilo que também foi semelhante no Antigo Testamento. Embora Israel fosse uma nação escolhida por Deus, existia um povo de Deus que estava inserido dentro do contexto de Israel. Esses são aqueles crentes fiéis que buscavam fazer a vontade de Deus, não apenas no cumprimento dos rituais, mas de fato amando o Senhor. Isso não é em nada diferente hoje da igreja. Embora exista uma igreja militante, uma igreja presente e visível, o conjunto dessa igreja, ela contém o povo de Deus. O povo de Deus está ali inserido. A igreja está muitas vezes sujeita ao erro, misturadas ao erro, com suas dificuldades e com seus problemas. Mas o povo de Deus é aqueles que guardam os ensinos de Jesus e que mantém firme o cumprimento das ordenanças. É aquela igreja que persevera pela obra do Espírito, pela ação do Espírito Santo de Deus, buscando em todo o tempo fazer a vontade de Deus. Esse é o povo de Deus que está militando sobre a terra. Chegamos então ao final dessa lição, compreendendo que nós somos um povo separado por Deus. A igreja é o povo de Deus, separado por Ele, eleito por Ele, escolhido com um propósito único, adquirido pelo sangue de Jesus, com uma missão de anunciar as suas grandezas, com o objetivo de caminharmos na sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a caminhar segundo a Tua vontade, segundo as Tuas ordenanças, e nos ajude a perseverar, ó Deus, no caminho da Tua igreja, com as marcas distintivas da Tua igreja, nos preservando do mal, nos livrando, ó Deus, de toda influência maligna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu domingo.